Olá, professor. Nós somos o grupo Rafael Pires, Murion, Nayara Domingos, Bruno Samaniego e Lucas Viana. E nós vamos falar hoje sobre a técnica de difração de raio-x. Nós vamos falar como ela funciona, vamos dar a representação, vamos falar dos equipamentos e no final vai ter a análise do resultado, tanto de metais sendo analisados pela técnica de difração de raio-x e de sal. Né? A técnica ela é basicamente usada para determinar a estrutura atômica e molecular de um cristal, na qual os átomos cristalinos fazem que dessa estrutura passe um feixe de raio-x que incide e difrate em diversas direções. E aí, dessa forma, mede os ângulos, as intensidades dos feixes difratados. E aí, de acordo com esses feixes, a gente consegue produzir uma imagem tridimensional da densidade dos elétrons dentro do cristal. E aí, a partir disso, a gente consegue determinar suas ligações químicas, suas desordens e diversas outras informações. Obrigado. Eu vou falar sobre o difratômetro, que é o equipamento que faz a medida da difração de raio-x desde sólidos, pós e nanomatérias. Ele tem várias peças, entre elas a porta de amostra, que é onde a amostra é colocada, o tubo de raio-x, a fenda divergente, a máscara, a fenda anti-espalhamento, a fenda de recebimento e o detector. O detector é onde faz as contagens de raio-x espalhados pela amostra. O detector fica em uma posição fixa à porta, de uma forma que, quando a amostra gira, ele se forma um ângulo entre o feixe e a superfície da amostra. Então, toda a diferença de fases diferentes de números inteiros serão aniquilados e assim o detector ordinal, que seria o do par em TI, apenas registra com intensidade os ângulos que realmente são relevantes e que indicam os planos cristalinos interessantes. Esses retículos cristalinos se apresentam na estrutura atômica dos 7 sistemas cristalinos, que podemos identificar 14 tipos diferentes de células unitárias, que são conhecidas como rede de Bravais, e cada uma delas são conhecidas e caracterizadas de uma forma própria e que diferem e auxiliam na definição das propriedades do material. Olá, professor. Meu nome é Bruno Samaniego e eu vou falar sobre os resultados do experimento em metais, né? Então, como foi apresentado anteriormente, né? Esse equipamento geralmente ele está conectado a um computador que passa esses resultados pelo software, né? E nos fornece um difractograma, que ele relaciona o 2θ em graus com a intensidade da onda absorvida, né? Então, ó, como a gente pode ver aqui, esses picos são que a gente precisa analisar mais, assim, mais profundamente. Porque esses picos foram onde ocorreram as interferências construtivas. Então, é onde a gente vai poder utilizar a fórmula de Bragg para entender esses espaços interatômicos. Aqui ó, é um cobre, né, comercial, um cobre eletrolítico, e como a gente pode ver, eles têm desenhos diferentes, né? Então, os difractogramas, eles podem ser utilizados para diferenciar elementos, porque cada elemento, ele tem uma curva muito particular, entende? Porque além da estrutura atômica, a gente tem a influência do átomo, né? Cada átomo tem uma massa, um número de elétrons, e isso influencia nas distâncias interatômicas, que vai influenciar nessa curva. Então, cada elemento tem uma curva característica. Então, se eu encontro uma curva e quero saber que elemento que é aquele, basta eu comparar com outras curvas para encontrar esse elemento, né? Aqui eu trouxe um difractograma de um material amorfo, né, de um vidro, e como pode ver aqui não tem picos muito uniformes, né, por conta dessa natureza mais caótica, né, desses elementos, não em periodicidades. Então, como eu disse anteriormente, aqui é a lei de Bragg. Então, esse seno θ, o θ ó, vai ser metade do valor aqui encontrado desses picos. A gente só vai utilizar na lei de Bragg os valores em graus dos picos, dividido por 2, porque aqui é 2θ e na lei de Bragg é θ. Aqui é o comprimento, né, da onda do raio-x,
que a gente consegue descobrir as distâncias interatômicas. Então, a partir desses espaços interatômicos, né, desses resultados, desses picos, encontrar esses planos cristalográficos também, a gente consegue entender essa estrutura cristalina desse material, se é uma estrutura CFC ou se não é, se é hexagonal, né? Avaliar o tamanho desses graus, diferenciar os materiais. E quando a gente entende também essa estrutura interatômica, a gente também entende a questão das propriedades desse material. Como que vai, quais propriedades elétricas, térmicas, físicas e químicas esse material vai ter. Isso é muito importante, principalmente no ramo da engenharia, né? A gente traz aqui a importância na construção civil, né? Determinar a composição e a estrutura dos materiais. Você entender, né, o que tem ali de impurezas, como está aquela estrutura, como esse material pode ser usado para você obter um desempenho muito melhor nas suas ações. A gente encontrou alguns artigos também que falavam sobre essa questão de você utilizar a difração de raio-x para caracterizar cimentos e argilas, você entender o que está naquela mistura, né? Se vai ter um bom desempenho ou não. Também a caracterização de ligas metálicas. Então, a difração de raio-x ela é muito importante na engenharia civil. Aqui a gente trouxe algumas referências, né? A gente utilizou algumas aulas da Unicamp e alguns artigos. Então é isso, professor. Muito obrigado. Bom dia, professor. Hoje eu estou aqui para explicar um pouco mais sobre um experimento feito num equipamento de difração de raio-x e avaliação desses experimentos num difratograma. Bom, o experimento hoje foi feito sobre uma pequena amostra de NaCl, ou mais conhecido popularmente como sal de cozinha. O experimento ele foi feito numa máquina da marca Panalytical, modelo Expert Pro. E, bom, o funcionamento dessa máquina é bem simples. O detector ele fica numa porta aqui, abaixo do porta-amostras, no caso é onde fica a amostra de NaCl, e com a fonte de raio-x cria um ângulo. E quando a porta fecha, no detector esse ângulo cria 2 vezes, detecta a forma do ângulo 2 vezes. No caso, a registrar apenas o ângulo relevante, que indica o plano cristalino. Bom, aqui mostra as análises dos pontos relevantes. No caso, esses picos aqui. No caso do valor de 111, de 200, 220, 311 e 222. E esses picos menores aqui embaixo, como os daqui embaixo, eles são simplesmente descartados, porque aqui é onde a gente estuda os pontos relevantes mostrados no difratômetro. Bom, essa aqui é a minha apresentação, professor. Essas aqui são nossas referências, onde a gente pegamos tudo. E é isso. Boa tarde.